Olá pessoal, então voltando para o segundo vídeo da aula 2, tá? De Fundamentos de Matemática 2. Vamos ver então mais exemplos, tá? Acho que de agora em diante, são só exemplos que eu vou fazer com vocês, tá? De relações envolvendo conjuntos infinitos e definindo algumas coisinhas também, tá? Relacionando com alguns conceitos que nós já vimos, tá? Da teoria de conjuntos principalmente. Então olha só, ah, às vezes quando a gente vai definir uma relação, não é possível fazer igual nós fizemos aqui nesses dois exemplos, tá? Porque ó, nesses dois exemplos, os conjuntos eram finitos. Então, toda a relação entre esses dois conjuntos também vai ser um conjunto finito. Então, e além disso, são poucos elementos, então a gente consegue listar todos os elementos da relação. Ok? Muitas vezes, ou mesmo com o conjunto ser finito, ele pode ser muito grande. Então, ah, não é prático a gente listar todos os elementos desse conjunto, né, da relação. E no caso infinito também, muitas vezes é impossível listar todos, né? Só que às vezes a gente consegue definir como os elementos de um conjunto estão associados com os elementos do outro conjunto através de um predicado de duas variáveis, em que uma variável vem do conjunto do primeiro conjunto e outra variável vem do segundo conjunto. Por exemplo, vamos considerar uma relação de A e B, nesse caso em que A e B são iguais, ambos são iguais ao conjunto dos números naturais, tá? Eu vou pegar um predicado em N2, né? Eu acho que x e y vêm dos naturais, então vem do N2, o que é o N cartesiano N, né? A gente viu na última aula isso aqui, ó. Então, pxy é um predicado nesse universo, né? Então, pxy vai ser o predicado x é divisível por y. Então, a gente define a seguinte proposição. Forma R, que é uma proposição de A em B, tá? Que eu ainda posso denotar assim, ó. R é uma relação como A e B são iguais a N, né? Trocar o A e B por N. Então, não preciso repetir, tá? O N. Então, R vai ser a relação formada por todos os elementos do produto cartesiano que tornam pxy verdadeiro. Tá? Então, no nosso caso, nós vamos pegar todos os pares x e y pertencentes ao N cartesiano N, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever N2, tá? Formado então, pelos pares de modo que x é divisível por y, tá? Por exemplo, o par 4,1, deixa eu pôr aqui embaixo. O par 4,1, ó, 4 se relaciona com 1, por quê? Porque o 4 é divisível por 1, tá? 4 dividido por 1, 4. Então, 4 se relaciona com 1. Também, o 3 se relaciona com 1, tá? Porque o 3 dividido por 1 dá 3. Então, o par 3,1 satisfaz a propriedade aqui, ó, tá? O predicado, quando eu substituo por esses números aqui, vão tornar o predicado proposições verdadeiras, né? Por exemplo, quem é o P... deixa eu abrir um espaço aqui para ficar mais... fazer com mais calma aqui para vocês, ó. Eu quero provar que 4 se relaciona com 1, tá? Se a gente olhar ali em cima, R, então, é a relação formada por todos os x e y, tal que x é divisível por y, tá? Esse predicado é o nosso P de xy, tá? Então, olha só. Quem é o P de 4,1? Vai ser o predicado 4 é divisível por 1, tá? Isso é verdadeiro, né? Porque 4 divide 1. Então, isso aqui implica que o par 4,1 pertence ao conjunto R, né?
que o conjunto R é formado por todos os XY que tornam P de XY uma proposição verdadeira. Tá? Mas isso aqui é equivalente a dizer, né, que 4 se relaciona com Y. Maneira análoga, P de 3, 1 é verdadeiro, então 3 se relaciona com 1. Quem que é o P de 3, 1? É a proposição 3 é divisível por 1. Isso aqui implica, isso aqui é verdadeiro, então isso que implica que o par 3, 1 está na relação R, ou equivalentemente, então podemos dizer que o número 3 se relaciona com 1 pela relação R. Outros exemplos que é o 15 se relaciona com 3, né? Porque 15 dividido por 3 dá 5. 100 se relaciona com 20, porque 100 dividido por 20 dá 5. Tá? Um exemplo de um número que não se relaciona com outro por essa relação R. 3 não relaciona com 2 pela R, né? Porque 3 não dá para dividir por 2, né? Também 10 não relaciona com 3. Note que ambos 10 e 3 são números naturais, né? 2 também é um número natural. Mas, igual nesse caso aqui, ó, como 10 por 3 não dá um número exato, né? O 10 não vai se relacionar com 3, tá? Por essa relação R. Agora, por exemplo, o 5 se relaciona com menos 1. A princípio, você pode até se confundir e achar que é verdade isso aqui, mas que é falso, tá? 5 não se relaciona com menos 1. Porque quando você divide 5 por menos 1, dá menos 5. Mas isso aqui, então, não é uma relação R. No nosso caso aqui, não vai... Segundo essa relação R, 5 não vai se relacionar com menos 1, porque o menos 1 não está no conjunto dos números naturais, tá? Porque essa relação R está definida só nos naturais, tá? Ok? Se você olhar o par 5 menos 1, não pertence ao conjunto R, tá? Tinha uma aula, quando a gente falou de produto cartesiano, eu defini para vocês o conjunto, que é chamado diagonal, né? Por exemplo, quando a gente temos um conjunto A, a gente pode fazer o cartesiano de A com ele próprio, tá? Aí dentro desse conjunto, né, do cartesiano de A com A, a gente definiu esse I de A, que eu chamei de relação de identidade ou diagonal, tá? Tanto faz qualquer um desses dois nomes, tá? Geralmente a gente chama de identidade. Qual que é a identidade? É essa relação aí. Você vai pegar todos os pares ordenados, né? Em que ambas coordenadas são iguais, tá? Então, isso sempre vai ser uma relação, tá? Porque é um subconjunto do produto cartesiano, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Suponhamos que são dados os conjuntos A, formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, e B, o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4. Se você olhar fazer o cartesiano aqui, ó, você vai ter 20 elementos, né? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2 e assim por diante, tá? Então, o A cartesiano B, nesse caso, tem 20 elementos. Mas eu não vou listar todos, tá? Vamos fazer o seguinte. Nesse cartesiano, então, a gente vai definir essa relação. Ó. Em A cartesiano B, a gente define a relação de A em B da seguinte forma. Ela é formada por todos os pares cuja primeira coordenada é menor que a segunda. Tá? Então, quem é o R nesse caso? Essa relação. Você vai pegar todos os elementos de A e relacioná-los com os elementos de B que são maiores, né? Então, por exemplo, o 1, esse par não pode estar em R, né?
Quem R só estão os elementos que satisfazem essa propriedade. Os pares x e y que satisfazem essa propriedade. E esse par não satisfaz, tá? Então, 1 não está em R. Mas o 1, 2 está, né? Porque o 1 é menor que 2. O 1, 3 também está, porque o 1 é menor que 3. O 1, 4 também está, porque o 1 é menor que 4. Agora, começando com 2. 2, 1, claramente não está nessa relação, né? Porque o 2 é maior que 1. Nós só queremos aqueles pares cuja primeira coordenada é menor que a segunda. 2, 2 também não entra, mas o 2, 3 entra e o 2, 4, né? Agora, com a primeira coordenada igual a 3, ó. 3, 1 não, 3, 2 não, 3, 3 também não, só vai entrar o par 3, 4, tá? Agora, se pegar um par cuja primeira coordenada é 4, não tem também, né? Porque 4, 1 não satisfaz a propriedade, 4, 2 não, 4, 3 também não, 4, 4 também não. Então, e também com primeira coordenada igual a 5, nenhum par vai satisfazer essa propriedade, né? Porque qualquer elemento que eu pegar, qualquer par que eu formar, 5y com a primeira coordenada igual a 5 e o y vindo do conjunto B, claramente y vai ser menor que o 5, né? Então, a relação R é só essa aí mesmo. Então, note que nesse caso a gente pode falar assim, ó, 1 relaciona com 2 por R, 1 relaciona com 3, 1 relaciona com 4, 2 relaciona com 3, 2 relaciona com 4, 3 relaciona com 4, tá? Por outro lado, 1 não relaciona com 1, o 2 não relaciona com 1, o 2 não relaciona com 2 e assim por diante, tá? Então, esse exemplo era isso aí. Vejamos outro. Ah, tá. Note que a definição da relação, ó, envolve, mesmo no caso finito, ó, envolve um predicado, né? Se você olhar por trás aqui, ó, R é o conjunto formado por todos os pares x, y de A cartesiano B, tais que x, tal que P de x, y é verdadeira. Onde o P de x, y é essa relação em A cartesiano B, né? X menor que y. Tá? Então a gente definiu a relação R a partir dessa propriedade aqui, ó. Agora aqui no exemplo 6, ó. São dados, de novo, dois conjuntos A e B. E a gente define uma relação S em A cartesiano B. Tá? Então, nesse caso também a gente define por uma propriedade, um predicado. Ó. Nesse caso a gente tem o predicado P de x, y é igual a x mais 2. Tá? Então, S vai ser o conjunto de todos os pares em A cartesiano B, tais que P de x, y é verdadeiro. Ou seja, é formado por todos os pares x e y, tais que o y é x mais 2. Então, quem é a relação S nesse caso? Você só vai colocar aqueles pares cuja segunda coordenada, ó, o y, ó, você vai colocar os pares x e y, tais que o y é o x mais 2. Então, a segunda coordenada tem que ser igual à primeira coordenada mais 2. Então, olha só, vamos listar as possibilidades. X igual a 1, quem tem que ser o y? O y é x mais 2, então o y é 1 mais 2, que é 3. Agora, se o x for 2, quem é o y? É 2 mais 2, que é 4. Se o x for 3, o y é 3 mais 2, que é 5. Se o x for 4, o y é 4 mais 2, que é 6. Se o x for 5,
O y é 5 mais 2, que é 7. Opa, tem um erro aqui, né? Esse par não entra na relação, tá? Porque no B, no conjunto B, não tem o elemento 7. Então, o par 5, 7 não é um elemento de A cartesiano B, tá? Então, ó, parou aqui, ó, a nossa relação S. Certo? Bom, pessoal, parar esse vídeo por aqui, tá? Aí eu vou fazer só mais um vídeo, tá? Com mais alguns exemplos para a gente terminar essa introdução do conjunto da introdução sobre relações, ok? Até o próximo vídeo, então.